Se você achava que 2025 não poderia ser mais estranho, segure sua pipoca, pois o FBI acabou de divulgar uma declaração sobre Gene freaking Hackman, que deixou os teóricos da conspiração espumando pela boca. E sejamos honestos, quando o FBI de repente começa a ter um interesse extremo em alguém depois de sua morte, é provável que algo não esteja certo. E não vamos esquecer que estamos falando de um homem que interpretou alguns dos personagens mais difíceis de Hollywood. Ele foi Popeye Doyle em The French Connection, Little Bill Daggett em Unforgiven, e, de alguma forma, fez com que ser um vilão da velha guarda em Superman parecesse muito elegante. Portanto, a ideia de que sua morte pode ter sido mais do que apenas causas naturais é provavelmente correta. E isso é suficiente para fazer com que qualquer pessoa se transforme em um Charlie de It's Always Sunny, com a parede da conspiração. Então, o que o FBI disse? Declaração preocupante do FBI. Em uma reviravolta chocante que parece ter sido tirada diretamente de um filme de suspense de Hollywood, o FBI divulgou uma declaração sobre o lendário ator Gene Hackman, que é tão assustadora quanto confusa. Conhecido por seus papéis icônicos e seu famoso estilo de vida recluso, Hackman, junto com sua esposa, Betsy Arakawa, foi encontrado morto em sua casa em Santa Fé em circunstâncias misteriosas. A investigação, que começou com uma descoberta feita por um faz-tudo local, rapidamente se transformou em um mistério nacional que agora coloca o FBI no centro das atenções. Mas por que o envolvimento dessa agência federal é tão importante? E o que suas dicas inquietantes significam para a segurança, até mesmo de nossos cidadãos mais privados? Vamos voltar àquele dia fatídico. No que parecia ser uma manhã comum, um faz-tudo familiarizado com a extensa propriedade do casal entrou em sua casa em Santa Fé para fazer reparos de rotina. Em vez do habitual burburinho de atividade, ele foi recebido pelo silêncio. Enquanto percorria os corredores sombrios, uma série de descobertas de cortar as entranhas se desenrolou. Em salas separadas, ele encontrou os corpos sem vida de Gene Hackman e Betsy Arakawa, cada um com sinais inconfundíveis de decomposição avançada que sugeriam que eles haviam desaparecido por mais de uma semana. A visão foi tão chocante que causou medo em toda a comunidade, que ligou para o 911 para relatar o incidente. Mas o mistério não terminou aí. As primeiras informações turvaram ainda mais as águas já turbulentas quando foi anunciado por engano que Bear, o amado pastor alemão do casal, também havia morrido ao lado deles. Não demorou muito, entretanto, para que a verdade viesse à tona. À medida que a investigação se aprofundava, ficou claro que a vítima canina inicial não era Bear, mas sim Zina, uma mistura de kelp australiano de 12 anos de idade, conhecida por sua agilidade e um passado marcado por promessas em competições caninas. O corpo sem vida de Zina foi descoberto em um caixote lacrado, acrescentando mais uma reviravolta a um quebra-cabeça já desconcertante. Por um momento, alguém pode até se perguntar: esse foi um caso de identidade equivocada? Ou algo muito mais sinistro se esconde sob a superfície? Para aumentar a intriga, o gabinete do xerife do condado de Santa Fé se viu na mira do escrutínio público. No calor da investigação, os delegados descreveram a descoberta em uma declaração juramentada para um mandado de busca, como sendo a de um canino alemão Shepherd, SIC, de cor marrom falecido. Essa identificação errônea rapidamente alimentou uma tempestade de confusão e descrença. Como um erro como esse poderia ocorrer em um caso dessa magnitude? Denise Womack Ávila, porta-voz do gabinete do xerife, explicou mais tarde que os policiais, que não estavam acostumados a lidar com cães regularmente, identificaram Zina por engano. Posteriormente, ela mencionou em uma mensagem de texto que nossos policiais não lidam com cães diariamente e não posso falar sobre a condição ou o estado do corpo do cão após a descoberta. Foi um descuido honesto, mas que só serviu para destacar a complexidade e a fragilidade de lidar com investigações de alto nível. E agora, a grande questão é: por que o FBI? Seu envolvimento não é apenas uma etapa processual de rotina. É uma reviravolta dramática que aumenta exponencialmente os riscos. A declaração do FBI, embora breve, deu a entender possibilidades inquietantes que vão muito além dos relatos iniciais de causas naturais ou morte acidental. Eles aludiram a fatores potenciais que poderiam ter contribuído para as mortes misteriosas do casal, deixando-nos com uma série de perguntas. Houve jogo sujo envolvido? Isso poderia estar ligado a uma rede mais ampla de atividades criminosas, como os arquivos Epstein, que discutiremos nas partes posteriores deste vídeo? E o que isso significa para a segurança daqueles que, como Hackman, construíram vidas escondidas, tanto na adoração pública quanto na reclusão privada? Você pode se perguntar: por que o FBI se preocuparia com a morte de uma celebridade? A resposta é tão complexa quanto o próprio caso. Quando o FBI entra em uma investigação, isso geralmente indica que o assunto em questão tem implicações nacionais ou até internacionais. O envolvimento deles sugere que não se trata apenas de um fim trágico para duas pessoas queridas, mas
potencialmente, de uma toca de coelho de vulnerabilidades sistêmicas, que podem afetar a todos nós. Vale a pena observar que a declaração do FBI também contém dicas sutis, destinadas a nos manter atentos. Pode-se dizer que é como assistir a um filme de suspense, em que o clímax ainda está por vir, e cada revelação só aumenta os riscos. Sua entrada no caso sugere que nenhuma pedra será deixada sem ser revirada. A declaração deles, embora ainda envolta em mistério, sugere a possibilidade de que o que estamos testemunhando seja apenas a ponta de um iceberg muito profundo. Será que as complexidades da vida pessoal de Hackman, sua natureza discreta e a aura enigmática que o cercava, agora chamaram a atenção de entidades muito mais poderosas do que a polícia local? Só o tempo dirá. Enquanto isso, em Santa Fé, a comunidade se recupera do choque da notícia. A descoberta dos corpos sem vida, a confusão que se seguiu em relação a Zina e Bear, e agora, a investigação federal contribuíram para uma atmosfera de inquietação e desconfiança. E agora, a questão que ainda preocupa a todos é: será que eles resolverão o quebra-cabeça que envolve as mortes? O que realmente aconteceu? Com uma linha do tempo tão curiosa quanto uma reviravolta no enredo de um de seus próprios filmes, a trágica descoberta naquele fatídico dia, no final de fevereiro de 2025, levantou mais perguntas do que respostas. A única coisa mais clara do que a morte trágica do casal é a confusão que ainda cerca seu falecimento. O dia começou como qualquer outro. No entanto, por volta das 13h45, o som das sirenes quebraria essa paz. Os delegados do xerife do condado de Santa Fé receberam uma ligação de um funcionário da manutenção, que havia chegado para uma inspeção de rotina na residência dos Hackman Arakawa. Mas é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Hackman, a lenda de Hollywood de 95 anos de idade, que apareceu em nossas telas em filmes como The French Connection e Unforgiven, foi encontrado em um quarto ao lado da cozinha. Seu traje era casual, calça de agasalho cinza, camiseta azul de manga comprida e chinelos marrons, sugerindo que ele estava fazendo seu trabalho diário, quando algo deu errado abruptamente. A cena era quase surreal. Uma bengala estava por perto e um par de óculos escuros foi descartado casualmente. Teria sido um colapso repentino? Um derrame? Um ataque cardíaco? Ou algo mais? Depois havia Betsy Arakawa, a esposa de Hackman por mais de 3 décadas. Ela foi encontrada no banheiro, e seu corpo já apresentava sinais de decomposição. Mas não foi apenas o corpo que chamou a atenção. Foi a cena ao seu redor. Um aquecedor portátil estava perto de sua cabeça, talvez derrubado se ela tivesse caído. Mas o que realmente chamou a atenção foram os frascos de remédios e comprimidos espalhados sobre a bancada. Era um caso de overdose acidental ou havia algo muito mais sinistro em jogo? Como se o mistério não fosse complicado o suficiente, o cachorro do casal foi encontrado em um armário do banheiro. O que ele estava fazendo lá? Será que ele sabia de alguma forma algo que os investigadores humanos ainda não haviam descoberto? Até o momento, os investigadores não haviam encontrado sinais imediatos de crime. Nenhuma janela quebrada, nenhuma entrada forçada, nenhum sinal de luta. O xerife Mendoza até emitiu uma declaração nesse sentido, afirmando: "Acho que estou bastante confiante de que não há crime apenas com base na falta de provas. Mas, é claro, não estamos descartando essa possibilidade." No entanto, o silêncio sinistro da cena não condizia com a realidade sombria. Tudo parecia estar em seu lugar, mas algo ainda estava inegavelmente errado. Como 2 pessoas saudáveis e vibrantes, um ator ganhador do Oscar e um pianista talentoso, poderiam ser encontradas mortas de maneira tão trágica e perturbadora? Mas como Jeanne e sua esposa Betsy se conheceram? Gene Hackman não era exatamente o tipo de pessoa que se apaixonava pelos clichês de Hollywood. Nada de romances turbulentos, nada de escândalos provocados por paparazzi. Então, como ele acabou conhecendo Betsy Arakawa, uma mulher 30 anos mais nova que ele? Na academia, entre todos os lugares. Imagine só. Ator vencedor do Oscar, 2 vezes ganhador do Globo de Ouro, lendário durão, lutando para levantar alguns pesos, enquanto uma jovem funcionária da academia o observa. Talvez ela o tenha visto no meio da repetição e pensado: esse homem precisa de ajuda, tanto com sua forma quanto com sua vida amorosa. Hackman conheceu Arakawa nos anos 80, quando ela trabalhava em uma academia de ginástica. As faíscas voaram, mas vamos esclarecer as coisas. Hackman negou ter traído sua primeira esposa, Faye Maltese, com quem foi casado de 1956 a 1986. Ele disse: "A propósito, eu não deixei minha esposa na vida real por uma mulher mais jovem." Ele acrescentou ainda: "Nós simplesmente nos afastamos. Perdemos de vista um ao outro. Quando você trabalha nesse ramo, o casamento exige muito trabalho e amor." Em 1991, Hackman e Arakawa
se casaram, provando que o amor pode surgir quando menos se espera, até mesmo entre as séries na academia. Mas Arakawa não era apenas a esposa de Hackman. Ela era uma pianista com formação clássica, o que dava um toque de graça à personalidade rude de Hackman. O casal construiu uma vida tranquila em Santa Fé, longe do caos de Hollywood. Sua mansão no estilo do sudoeste americano era tão impressionante que chegou às páginas da Architectural Digest. Hackman foi prático durante as reformas, literalmente. Ele ajudou na demolição, misturou tintas e provavelmente atuou como diretor na vida real. Aquela parede já era, aquela sombra, um pouco mais quente. Apesar da fama de Hackman, os dois permaneceram ferozmente reservados, evitando os holofotes por 21 anos. Isto é, até 28 de março de 2024, quando foram vistos jantando. Porque, convenhamos, até as lendas precisam comer. Quando a notícia da morte do casal se espalhou, o mundo reagiu com choque. Hackman era amado não apenas por suas atuações poderosas, mas também por sua personalidade realista. Ele era um homem que sempre preferiu a vida tranquila, longe dos holofotes da mídia. Sua esposa, Betsy, era sua âncora, a mulher que o apoiou em todos os momentos. Os fãs, colegas e familiares ficaram de luto. Os filhos de Hackman, de um casamento anterior, divulgaram uma declaração cheia de pesar, chamando-o de pai e avô amoroso. Sua perda foi sentida profundamente por todos que o conheciam. E por falar em amigos, Morgan Freeman prestou um tributo a Gene durante a recente cerimônia do Oscar, embora emocionado, mas profundamente significativo, pois mostrou os níveis de amizade que eles compartilhavam. Gene sempre dizia: "Não penso em legado. Só espero que as pessoas se lembrem de mim como alguém que tentou fazer um bom trabalho." Então, acho que falo por todos nós quando digo: Gene, você será lembrado por isso e muito mais. Descanse em paz, meu amigo. Enquanto os investigadores se debruçavam sobre os detalhes, solicitaram exames de monóxido de carbono e toxicológicos. Parecia plausível que o casal pudesse ter sido vítima de um perigo invisível: envenenamento por monóxido de carbono. Mas quando as empresas de serviços públicos e os bombeiros foram chamados para inspecionar, não encontraram sinais de vazamento de gás. Nenhuma indicação de envenenamento por monóxido de carbono. Isso deixou um ponto de interrogação gritante sobre o caso. Se não era monóxido de carbono, então o que era? Foi então que o FBI entrou em cena, assumindo o controle da investigação. O envolvimento de uma agência federal não é apenas rotineiro. Ele sugere que pode haver mais nessa história do que o que estava aparente na superfície. Afinal de contas, essa não foi uma morte qualquer. Gene Hackman não era um cidadão comum, e seu falecimento em circunstâncias tão suspeitas justificava uma análise mais profunda. Teria sido um trágico acidente? Ou foi algo mais calculado? O interesse do FBI sugeria que esse poderia não ser um simples caso de morte acidental. Sem respostas claras, as teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que a morte do casal poderia estar ligada a um vazamento de monóxido de carbono que simplesmente não foi detectado, seja por causa de um equipamento defeituoso ou por não ter sido testado no momento certo. Outros especularam que poderia haver jogo sujo envolvido. Alguém com um motivo. Um conhecido invejoso? Um funcionário insatisfeito? Ou foi simplesmente uma reviravolta bizarra do destino? As possibilidades eram infinitas, e cada uma delas parecia tão plausível quanto a anterior. Mas vamos dar um passo atrás. Podemos realmente descartar a possibilidade de um acidente? Afinal de contas, quem nunca entrou em uma sala e se perguntou por que se sentiu um pouco tonto? Um vazamento poderia passar despercebido por tanto tempo? Ou talvez, apenas talvez, tudo isso tenha sido uma coincidência tragicamente estranha. Mas por outro lado, quando você inclui o FBI e os detalhes estranhos da cena, é difícil não imaginar que algo mais sombrio esteja em jogo. Teorias de conspiração chocantes sobre sua morte. Uma das teorias mais arrepiantes relaciona a morte de Hackman aos arquivos Epstein, que ainda não foram divulgados. Sim, esses arquivos. Os arquivos que, segundo rumores, contêm uma bomba nuclear de segredos sobre indivíduos de alto nível envolvidos no tráfico de crianças. Durante anos, circularam sussurros sobre os cantos mais obscuros de Hollywood. E agora, alguns, como este usuário do X, antigo Twitter, afirmam que Hackman, com seus profundos laços com o setor, pode ter se deparado com algo que nunca deveria ter visto. Será que ele sabia demais? Ele foi silenciado. E em caso afirmativo, quem seria poderoso o suficiente para orquestrar tal encobrimento? O envolvimento do FBI, no caso, apenas jogou gasolina na fogueira da conspiração. A agência insiste que está conduzindo uma investigação de rotina. Mas sejamos realistas. Quando o FBI se envolve em um simples caso de causas naturais, a falta de uma causa de morte imediata e clara fez com que os céticos afiassem seus forcados. A autópsia inicial descartou a possibilidade de envenenamento por monóxido de carbono, e não havia sinais de arrombamento ou jogo sujo. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas.
supostamente foram encontrados comprimidos espalhados em sua casa. Overdose acidental ou uma cena de crime cuidadosamente encenada. A internet está espumando pela boca, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. E então, quando você achava que isso não poderia ficar ainda mais selvagem, eis que surge o The Healer, uma sociedade secreta de bruxaria que supostamente opera em Santa Fé, Novo México. É isso mesmo, pessoal. Alguns teóricos da conspiração, como este usuário do X, antigo Twitter, acreditam que Hackman era membro de um grupo ocultista clandestino. Se isso soa como um enredo de um thriller noturno, bem-vindo à internet. A teoria ganhou força depois que alguém editou sorrateiramente a página de Hackman na Wikipedia, para mencionar seu envolvimento com um culto secreto. A alegação foi apagada em poucas horas, mas não antes de ser capturada na tela e circular como um incêndio. Então, vamos pensar um pouco. E se Hackman fizesse parte de uma sociedade de elite que pratica rituais esotéricos nos desertos do Novo México? E se sua morte não foi apenas um evento infeliz, mas sim o capítulo final de um antigo ritual? Quero dizer, Santa Fé não é exatamente carente de folclore bizarro, e as elites de Hollywood já se envolveram em coisas mais estranhas. A morte de Hackman poderia estar ligada a algo de outro mundo? Ou é apenas um caso de pessoas que buscam desesperadamente uma narrativa mais suculenta do que a velhice? O momento de sua morte, que coincide assustadoramente com a iminente divulgação dos arquivos de Epstein, apenas alimentou as chamas da suspeita. Coincidência? Talvez. Mas, como diz o ditado, não há coincidências quando bilionários e instituições poderosas estão envolvidos. Alguns teóricos sugerem que a verdadeira razão pela qual o FBI está sendo tão discreto é porque não está apenas investigando. Está contendo um escândalo que poderia abalar Hollywood e talvez Washington, até o âmago. Afinal, a história tem mostrado que, quando certos segredos correm o risco de serem expostos, as pessoas têm uma maneira curiosa de desaparecer ou ter um fim prematuro. A rede social, é claro, está tendo um dia de campo absoluto com isso. O X, antigo Twitter, está repleto de teorias, memes e tópicos aprofundados que tentam ligar os pontos. Alguns usuários acreditam que Hackman teve uma mudança de opinião de última hora e planejou revelar algo enorme. Outros argumentam que sua residência em Santa Fé o colocou muito próximo de uma rede de elite sombria que opera fora dos olhos do público. Os mais céticos, no entanto, reviram os olhos e atribuem isso a um caso clássico de histeria na internet. Mas vamos bancar o advogado do diabo. Se houve um encobrimento, qual é a profundidade dele? Será que a alta cúpula de Hollywood pode estar se debatendo a portas fechadas, esperando que tudo isso passe? A saga de Epstein já implicou algumas das figuras mais poderosas do mundo, e se Hackman estivesse de fato ligado a esses segredos, isso explicaria muita coisa. O sigilo, o lento gotejamento de informações e o silêncio geral de seus amigos íntimos e colegas. É claro que também existe a possibilidade de que nada disso seja verdade. Talvez Hackman tenha simplesmente falecido pacificamente, com seu nome agora preso no furacão da cultura moderna da conspiração. Mas em uma época em que a verdade costuma ser mais estranha do que a ficção, será que podemos realmente nos dar ao luxo de descartar essas teorias? À medida que o relatório final da autópsia se aproxima, uma coisa é certa: a especulação não vai se dissipar tão cedo. Independentemente de a morte de Hackman ter sido um trágico acidente ou algo muito mais sinistro, a sede do público por respostas continua incessante. Essa curiosidade levou as pessoas a revisitarem o passado e a carreira do ator, buscando pistas que possam esclarecer o mistério que envolve seus últimos dias. A carreira de Gene Hackman em Hollywood. A jornada de Hackman rumo ao estrelato não foi nada convencional. Nascido em San Bernardino, Califórnia, em 1930, ele teve uma infância difícil marcada pelo divórcio dos pais e pela partida repentina do pai. Hackman tinha 13 anos quando seu pai saiu da casa da família e, em um momento de ironia cinematográfica, acenou para Gene do banco de trás de um carro em movimento. Apesar desses desafios, a determinação de Hackman em ter sucesso nunca diminuiu. Aos 16 anos, ele mentiu sobre sua idade para se alistar nos fuzileiros navais. Porque o que é uma pequena mentira quando se tem sonhos tão grandes? Servindo por vários anos antes de decidir que a atuação era sua verdadeira vocação. Ele estudou no Pasadena Playhouse, onde ficou famoso por ter sido eleito o ator com menor probabilidade de sucesso. Um título que compartilhou com ninguém menos que Dustin Hoffman. Se a ironia fosse um esporte, Hackman teria levado o ouro para casa. Sem se deixar abater pelo desânimo, mudou-se para a cidade de Nova York, onde dividiu um apartamento barato com Hoffman e Robert Duvall. Imagine só, 3 futuras lendas da atuação, provavelmente discutindo sobre quem se esqueceu de comprar papel higiênico. Hackman teve empregos estranhos enquanto participava de audições, trabalhando como porteiro, transportador de móveis e até mesmo como vendedor de refrigerantes.
Um título de trabalho agora extinto, que soa muito mais rude do que realmente era. A grande chance de Hackman veio em 1967, quando ele interpretou Buck Barrow em Bonnie and Clyde. Seu desempenho lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, mas o mais importante é que o colocou no radar de Hollywood. Com sua aparência robusta e estilo de atuação naturalista, Hackman não se encaixava no molde típico de protagonista da época, mas isso funcionou a seu favor. Depois de Bonnie and Clyde, Hackman estrelou I Never Sang for My Father, outro papel indicado ao Oscar que mostrou sua capacidade de transmitir uma profunda complexidade emocional. Mas foi The French Connection que o catapultou para a estratosfera. Interpretando o implacável e moralmente ambíguo detetive Jimmy Popeye Doyle, Hackman teve um desempenho tão eletrizante que praticamente se podia sentir o cheiro da sujeira da cidade de Nova York através da tela. O filme ganhou 5 prêmios da Academia, incluindo o de melhor ator para Hackman, provando que o menos provável de fazer sucesso havia se tornado o homem a ser batido. Se há uma coisa que Hackman fazia melhor do que quase todo mundo, era interpretar personagens complexos. Seja como herói, anti-herói ou vilão, ele trazia profundidade a cada papel. Veja, por exemplo, seu desempenho como Lex Luthor em Superman. Em um filme repleto de personagens icônicos, a interpretação espirituosa, charmosa e deliciosamente exagerada de Hackman, do arqui-inimigo do Super-Homem, roubou a cena. Quem mais poderia fazer com que um gênio do crime parecesse estar se divertindo como nunca? Depois, a Unforgiven, a obra-prima revisionista do faroeste de Clint Eastwood. Hackman interpretou Little Bill Daggett, um xerife sádico que acredita ser o herói de sua própria história. Sua atuação foi tão arrepiante que você quase esqueceu que estava assistindo ao mesmo cara que interpretou o sábio e protetor treinador em Hoosiers. A Academia certamente não se esqueceu. Hackman ganhou seu segundo Oscar, dessa vez de melhor ator coadjuvante. Ao longo de sua ilustre carreira, Hackman acumulou um tesouro de prêmios. Seus 2 Oscars são as joias da coroa, mas sua coleção inclui vários Globos de Ouro, um BAFTA e o prestigioso Cecil B. DeMille Award por sua carreira. Ganhar um Oscar é o sonho de todo ator, mas ganhar 2? Isso é um status lendário. E mesmo no Oscar, enquanto Freeman prestava sua homenagem, ele mencionou os prêmios. Ele recebeu 2 Oscars, mas o mais importante é que ele conquistou o coração de todos os amantes do cinema em todo o mundo. As vitórias de Hackman não se tratavam apenas de reconhecimento pessoal, eram um reflexo de sua capacidade de transformar qualquer papel em algo inesquecível. Quer estivesse caçando criminosos, treinando times de basquete desfavorecidos ou dirigindo empresas criminosas, era impossível desviar o olhar. Em 2004, Hackman anunciou sua aposentadoria da atuação, citando o estresse e a imprevisibilidade da vida em Hollywood. Em vez disso, ele passou a viver uma vida tranquila no Novo México com sua esposa, Betsy Arakawa, concentrando-se em escrever ficção histórica. Sim, você leu certo. Gene Hackman, o homem que já aterrorizou o público como Little Bill Daggett, passou seu tempo escrevendo romances. E você sabe que esses livros são muito corajosos. Embora os detalhes sobre sua misteriosa morte ainda estejam sendo revelados, uma coisa é certa: as contribuições de Hackman para Hollywood permanecem intocáveis. Suas atuações inspiraram gerações de atores, e seus filmes continuam a ser estudados, citados e assistidos novamente. Independentemente do que as manchetes possam dizer, elas não podem apagar o impacto de The French Connection, Unforgiven ou Hoosiers. Mas espere, a ascensão de Gene Hackman ao estrelato não se resumiu apenas a ganhar Oscars e a ter atuações lendárias. Ela também teve um preço. E esse preço? Seu primeiro casamento. Antes de Hollywood, antes da fama, antes das atuações poderosas, Hackman era apenas um jovem batalhador com grandes sonhos e uma carteira vazia. Em 1955, ele conheceu Faye Maltese, uma secretária bonita e de cabelos escuros, do Rockefeller Center, em um baile do IBMCA, na cidade de Nova York. Parece um cenário de um filme romântico, não é mesmo? O ator em dificuldades e a esposa doce e solidária que o apoia nos momentos difíceis. Mas a vida real nem sempre segue o roteiro de Hollywood. O casal se casou no final daquele ano e começou uma família, criando 3 filhos juntos. Mas a vida não era só sol e tapetes vermelhos. Nos primeiros anos, eles moravam em um andar de água fria em Nova York. Uma maneira elegante de dizer que não tinham água quente, o que significa que chuveiros frios eram uma realidade diária. Hackman, como muitos atores ambiciosos, tinha uma coisa em mente: fazer sucesso. E quando Hollywood finalmente o chamou, ele atendeu. Infelizmente, isso significava que muitas vezes ele ficava fora do país por meses seguidos, filmando em diferentes locais e perseguindo o sonho que havia lutado tanto para alcançar. Em um momento de honestidade brutal,
ele admitiu à revista The New York Times em 1989 que havia se tornado egoísta quando sua carreira decolou. Você passa tantos anos querendo desesperadamente ser reconhecido como alguém com talento, e quando finalmente lhe oferecem esses papéis, é muito difícil recusar qualquer coisa, confessou. Embora eu tivesse uma família, aceitei trabalhos que nos separavam por 3 ou 4 meses de cada vez. As tentações, o dinheiro, o reconhecimento eram demais para o menino pobre que havia em mim. Eu não era capaz de lidar com isso. E aí estava. A realidade brutal do sucesso. Era preciso fazer sacrifícios, e no caso de Hackman, foi sua família que pagou o preço. Em 1986, após 30 anos de casamento, Hackman e Maltese se divorciaram. Mas se você acha que a única vítima foi seu casamento, pense novamente. Seus filhos também sentiram a distância. Em uma entrevista à GQ, em 2011, Hackman refletiu sobre seus arrependimentos, especialmente sobre o relacionamento com seu filho. Perdi o contato com meu filho em termos de conselhos logo no início. Talvez isso tenha a ver com o fato de eu ter ficado muito tempo fora, fazendo filmes de locação, quando ele estava em uma idade em que precisava de apoio e orientação, admitiu. Foi muito difícil para mim ficar fora por 3 meses e depois voltar para casa e começar a dar ordens a ele. Imagine ficar fora por meses, perseguindo os sonhos de Hollywood, e depois voltar para casa e tentar impor toques de recolher e horários de lição de casa. É como tentar ser pai em tempo parcial, enquanto trabalha em tempo integral no showbiz. Não é exatamente uma receita para o sucesso. Então, será que o primeiro casamento de Hackman foi arruinado por Hollywood? Ou foi simplesmente o preço da ambição? Mas mesmo depois de se afastar de Hollywood para viver uma vida mais tranquila, a história de Hackman não terminou em paz. Seus últimos dias foram tudo menos comuns. E agora, com o FBI envolvido, sua morte se tornou tão complexa e atraente quanto os personagens que ele interpretou. O mundo ainda está esperando por respostas. Porque às vezes, a realidade é mais estranha do que a ficção. Se você gostou de assistir a este vídeo, confira nossos outros vídeos incríveis no canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.